Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, bater um papo, atualizações sobre tudo que está rolando no Vasco. Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube. Ativa o sininho, tá? E deixa um comentário, que isso também ajuda o vídeo a ser impulsionado. Muito obrigado às muitas mensagens que eu recebo de apoio e carinho aqui de todos vocês que acompanham o canal. O canal continua crescendo muito por causa dessa força que vocês têm dado aí, tá bom? Bom, vamos começar com uma informação que veio do Leonardo Baran, né? O Aston Villa deu sinal verde, né, para o Coutinho negociar com o Vasco. O imbróglio aí, a demora foi porque os responsáveis no clube inglês estavam de recesso. Lembrar que lá na Europa é diferente daqui, né? Eles estão de férias, vão voltar ainda para a temporada ainda esse ano. Então, os responsáveis do departamento lá no clube inglês estavam de recesso, voltaram ontem de tarde e já deram aí o sinal verde, já deu o aval para que o Coutinho negocie com o Vasco. Havia ali um temor por parte dos torcedores do Vasco depois da goleada. Houve a reunião hoje, as partes estão se acertando, né? Uma coisa que o Coutinho quer é garantia de que ele não vai vir para passar vergonha, frustração com o que montaram para o Vasco no Campeonato Brasileiro. Então ele teve a promessa do Pedrinho de que vão ao mercado e vão contratar jogadores aí para vir para ser titular. Falei, recebi essa informação que o Coutinho estava fechado e que vem mais 4 jogadores para ser titular. Vamos ver se essa informação ela vai acontecer mesmo. Então, tudo certo, otimismo aí para o fechamento. O Coutinho que aceitou uma redução salarial, saiu no GE, 70% de redução, só que aí vai acontecer uma parceria com o Vasco da Gama que vai abraçar os projetos lá do Instituto do Coutinho, que atende jovens, crianças aí no Rio de Janeiro. Então, tudo andando, tudo certo para o Coutinho, agora é só ajustes finais do contrato e depois a apresentação, acho que sem muita festa. Lógico que é legal receber o Coutinho, mas o clima não está muito para festa não, na minha opinião. Eu sei que vão para o aeroporto, vão fazer uma festa do caramba, mas eu acho que o clima no Vasco não está muito para festa não. Bom, além da situação do David, a barca vascaína deve ter um monte de jogador. Eu falei isso hoje mais cedo e o Atenção Vascaínos confirmou o que eu falei, né? Pode sair aí o Medel, o Serginho, o Rossi, o Maicon, só não falei o Rossi, né? O Rossi e o Maicon, eles podem sair na próxima janela. Hoje a torcida protestou contra o Maicon com aquela faixa lá de idoso, de aposentado, né? Então a tendência é que não há clima aí para esses jogadores e eles devem sair nessa janela aí. A ideia é abrir espaço na folha para novas contratações que vão chegar aí no dia 10 de junho. A janela, ela abre no dia 10, só que o Vasco já tem que estar se movimentando, fazendo negócio agora, né? O mercado europeu está parado, as possibilidades de jogadores saírem a custo zero, só com um salário mais alto, elas são dadas agora. Então é hora de abraçar e tentar trazer soluções para esse time que tem muita, mas muita deficiência. Quando a gente falava isso aqui lá no início, a gente era chato, espera acontecer para depois você reclamar. São os engenheiros de obra pronta, né? Espera dar errado para depois ficar dando chilique nas redes sociais. Então tá aí, né, o Vasco que deve ir ao mercado buscar zagueiro. Acho que as posições mais crônicas são um primeiro volante para ser titular, e 2 zagueiros, mas um zagueiro ali para ser titular absoluto nesse time do Vasco, né? Precisa de atacantes, pontas, né? Atacantes de velocidade. A gente não tem nenhum com essa característica. Precisa de lateral, precisa de meia, precisa de tudo aí. Então, mas as posições mais crônicas, zagueiro, um primeiro volante e atacante de velocidade, é o que a gente deve ver chegar aí no mês de julho. Já tem que estar tudo organizado para dia 10, só apresentar e assinar para poder sair no bid e estar à disposição para jogar. Então, tá aí essa situação da barca do Vasco. A CBF já definiu o árbitro que vai apitar Palmeiras e Vasco na próxima quinta-feira no Allianz Parque. Saiu uma notícia de que não vai ser carga máxima de ingresso no Allianz Parque, porque vai ter um show, se não me engano, do Jota Quest, e aí reduziu a capacidade
Então a gente vai ter um Allianz Parque com menos torcedores e quem vai apitar o jogo é o Abade Abel, juiz árbitro de Santa Catarina, tá? Então eu não vou nem ficar falando de arbitragem, acho que nem pega bem, né? Eu fui falar de arbitragem do jogo do Flamengo, a sapatada que a gente tomou. Cara, eu acho assim, é claro que o Vasco é sistematicamente prejudicado pelo VAR, pela CBF, é o combo do capeta. Acho que o Vasco é o combo do Satanás, né? É político safado, é gestor inútil, é jogador que não presta, é arbitragem que vem e ferra com a gente, é a falta de sorte, é tudo que você imaginar de ruim acontece no Vasco da Gama, é o combo do Satanás. Então assim, não dá nem para ficar falando de arbitragem, né? É claro que também interfere, mas não vou nem ficar perdendo meu tempo tentando argumentar que o problema do Vasco é a arbitragem, que tá óbvio, tá claro que não é, né? Então tá aí, Abade Abel para apitar esse jogo, Vasco e Palmeiras. Falando em Palmeiras, o Palmeiras tem uma proposta na mesa do América do México, no zagueiro Luan. Por que eu tô falando isso? Porque o Vasco tem direito a 40% dos direitos do jogador, mais 5% pro seu clube formador. A proposta, dizem que é por mais de 30 milhões de reais, só que a multa para tirar ele do Palmeiras, ela é de 21 milhões de reais. Então, uns 4 milhões de euros, uma coisa assim. E aí, ou é 4 milhões de dólares, eu sei que o Vasco tem um percentual e se rolar um negócio, se ele realmente for para o América do México, o Vasco deve faturar aí 9,5 milhões de reais, quase 10 milhões de reais aí no negócio envolvendo o Luan, tá? Você queria o Luan na zaga do Vasco? Seria uma boa o Luan voltar agora com o Felipe Coutinho, talvez o Souza, o Alex Teixeira. Acho que também não pode forçar muito, né? Eu ali atrás falava que eu era contra esse negócio de estar repatriando jogador, que eu gosto de buscar no mercado de jogadores que estão em alta, independente se jogou no Vasco ou se não jogou, eu quero jogadores em viés de alta. Só que eu sou de acordo com o Felipe Coutinho voltar. Você acha que ele tem tudo para render no futebol brasileiro e sobrar nesse meio de campo do Vasco jogando com o país. Só precisa de um volante para ser titular e aguentar o rojão lá atrás, tá? E bons laterais. Que o Puma, meu Deus do céu, o que é o Puma? Então tá aí a possibilidade de a gente faturar 10 milhões de reais com a venda do Luan para o futebol mexicano. Para finalizar o vídeo, eu vou trazer aqui um trecho da CPI da manipulação. Você lembra lá que o Textor foi lá na CPI, no Senado, né, levar as provas que ele tem de manipulação no futebol brasileiro. Hoje foi a vez da resposta. Quem foi à CPI foi a Leila Pereira. E aí ela foi perguntada sobre as acusações do Textor e ela disse que não tem conhecimento. Inclusive ela fala do VAR, que ela acha que o VAR é uma ferramenta importante, o problema são os profissionais, tem que ser melhor qualificado. Mas eu vou deixar um trecho onde ela fala do Botafogo, do John Textor, dessa acusação, que segundo ela, até agora não apareceu provas cabíveis, provas claras de que há manipulação, mas se não aparecer, o Textor ele tem que servir de exemplo e ser banido do futebol brasileiro. Então eu vou deixar aí para finalizar um trecho da CPI que está rolando relacionado à manipulação no futebol brasileiro. Desejar para você uma noite abençoada, curte, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas. Perguntar, já que o relator Romário cedeu a divisão, mas ele volta para fazer mais questionamentos, ele, entre as perguntas sempre qualificadas do senador Romário, ele falou sobre punição. E ali na sala, quando eu fui lhe cumprimentar, eu disse que quando eu abri aqui a primeira reunião, a minha palavra era que não havendo provas cabais, irrefutáveis, de tudo o que o senhor Joe Textor, o americano dono de 4 times no mundo, e agora no Botafogo do Rio, ele teria que ser para mim banido do futebol brasileiro. E a senhora Leila, já que você me chama de Cajuru, você sabe que eu não gosto de ser chamado de senador, né? Então você acompanhou a resposta na pergunta do Romário. E você entende que esse banimento, ele deve se estender também a quem amanhã, de forma cabal, irrefutável, provar que cometeu crime? Exemplo, aquele jogador do Santos, com um salário de 300 mil reais, que se confirmou que ele recebeu uma propina de 50 mil reais. Os jogadores do Vila Nova de Goiás, que foi o primeiro a dar exemplo ao Brasil, o próprio presidente do time denunciou os seus jogadores. Você estenderia esse banimento como punição também aos outros? Cajuru, eu tenho muita liberdade de falar sobre o John Textor. Por quê? Eu não tenho absolutamente nada contra, aliás, eu tenho um profundo respeito ao Botafogo, aos torcedores do Botafogo, mas eu fui eleita presidente do Palmeiras para defender, não é, a Sociedade Esportiva Palmeiras. E em momento nenhum eu posso deixar, quem quer que seja, desqualificar 2 títulos conquistados
pelo Palmeiras, gente, vocês sabem como é difícil conquistar um campeonato brasileiro. Eu não tenho dúvida que o campeonato brasileiro é um dos campeonatos mais disputados do mundo. E eu sei o trabalho que todos nós temos dentro do Palmeiras. Os atletas, a comissão técnica, todos os profissionais, o meu trabalho, que eu me dedico 100% do meu tempo à Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, conquistar esses títulos é muito difícil. Então, eu não posso deixar um estrangeiro vir aqui para o Brasil e porque perdeu um título por incapacidade deles e por capacidade, não é, do Palmeiras, que o Palmeiras não estava disputando sozinho. Tinham outros clubes, não é? Então, desqualificar esse título muito importante do Palmeiras, tá? Então, minhas observações são com relação à atitude do John Textor, não do Botafogo, não do torcedor do Botafogo, que eu tenho profundo respeito, tá? Então, para ele provar, ele precisa provar tudo isso que ele está dizendo, não é? Então, o Palmeiras, não é? Nós entramos com um pedido de inquérito policial, não é, pedindo uma investigação para se apurar as denúncias, não é, que ele está fazendo, porque se ele comprova, ok, as pessoas precisam ser punidas, realmente, não é? Mas se não comprova, quem precisa ser punido é o John Textor. Nós entramos com um procedimento na esfera civil, pedindo uma produção antecipada de provas, tá? Porque ele precisa provar o que ele está dizendo. Se não provar, nós vamos ingressar com uma ação pedindo uma indenização para ele. E também na Justiça Desportiva, não é? Está tramitando. Nós fizemos uma denúncia também para que ele comprove o que ele está dizendo. Resumindo, Cajuru, se ele não comprovar absolutamente nada, porque até agora, objetivamente, eu não vi prova absolutamente nenhuma. Eu desconheço, eu não vi. Sabe? Eu não tenho dúvida nenhuma que o John Textor teria que ser banido do futebol brasileiro. Porque é com essas denúncias irresponsáveis, criminosas, sabe? Isso ele afeta não só o Palmeiras, sabe? Ele afeta toda a credibilidade desse grande produto que é o futebol brasileiro. Então, eu acho que as penas precisam ser duras e eficazes, para que, quando se pense, não é, em fazer determinado ato, não é, criminoso, as pessoas lembram, olha, essa pessoa foi banida. Isso até é uma forma de educar, não é? Forma de educar. Como na Inglaterra. Sem dúvida nenhuma. E aí...